A rotina da vítima de violência doméstica, em quase todos os casos, é a mesma. A violência começa de maneira psicológica, evolui para agressões e pode chegar à morte. Segundo dados durante a pandemia, os crimes de violência doméstica aumentaram mais de 40%. Em muitos casos, a vítima esconde a real situação e não denuncia o crime. Em julho de 2020, a reportagem da NTV Patujá noticiou o caso da jovem Luísa Borgia, que denunciou ter sido estuprada quando tinha apenas 11 anos de idade. No entanto, o procedimento demorou até chegar na justiça. O delegado regional de Patos de Minas explica que a vítima pode denunciar o crime na Delegacia de Violência contra a Mulher ou até acionar a polícia em caso de agressões. Porém, se ela não representar contra o agressor, nem sempre ele será punido. Se tiver lesão corporal, existe um posicionamento do STF que a lesão corporal, mesmo sendo leve, a ação é pública incondicionada. Então, sendo ela pública incondicionada, não necessita da representação da vítima. Mas é lógico que se a vítima não comparece ao ambiente lá para fazer os trâmites legais, que é fazer o auto de corpo de delito, para a gente poder colher as informações que ela pode passar para a gente, até a questão do flagrantear, né, da ratificação daquele flagrante, ela fica muito frágil, o que pode levar até a não ratificar. Então é importante que as mulheres vão até a delegacia, que façam o procedimento, nos casos em que tem ou não necessidade de representação, mas que tenham aquela força de vontade, aquela pujança de colher o depoimento, deixar que nós colhemos o depoimento para que esse indivíduo não venha cometer esse mesmo ato novamente contra ela ou contra qualquer outra pessoa. Mas nem sempre as mulheres conseguem denunciar os crimes por falta de força. Também faltam políticas públicas mais bem planejadas para amparar esse tipo de vítima. Um conselho municipal composto por 12 mulheres pretende mudar essa triste realidade em Patos de Minas. Políticas públicas voltadas para o enfrentamento, principalmente da violência de gênero, têm que ser políticas contínuas, né? Por exemplo, hoje, graças a Deus, nós temos o Centro de Referência da Mulher em Patos, desde 2016. Então, quer dizer, esse tipo de trabalho ele tem que ser continuado e principalmente aprimorado. Segundo Kátia, os dados de aumentos de violência contra a mulher podem ser mudados. Porém, é necessária uma participação mais proativa do governo. Esse assunto ele tem que ser trabalhado constantemente. Por isso, também, a gente pediu uma atenção maior da comunicação da prefeitura, no caso, do município, para que deem publicidade às políticas, às demandas do centro de referência. Porque todo tipo de política pública do município, no caso, voltado para esse assunto, vai nascer no centro de referência. O fim do isolamento social após a pandemia pode trazer um boom no número de casos de violência doméstica e estupro de vulnerável. É o que afirma o delegado regional. Os crimes de estupro de vulnerável, por exemplo, já teve um aumento aqui em Patos de Minas considerável desses crimes. E a gente acredita que, por conta até da pandemia, muitos desses crimes ou vão ficar na cifra negra, ou seja, não vão ser relatados para a polícia, seja a Polícia Civil ou a Polícia Militar, e aqueles que vão ser relatados talvez cheguem após pandemia. Porque enquanto estão na pandemia, aquela criança ela continua na casa com o malfeitor. Então, ela acaba, naquele momento, não tendo condições de revelar isso para alguém. Então, talvez, quando ela volta à escola, que ela pode revelar isso para um professor, para um colega, ela tenha mais força de chegar até a mãe ou alguém próximo e revelar esse fato para chegar até a delegacia e nós possamos fazer aí o procedimento adequado para que essa criança seja bem atendida e que o malfeitor seja punido. Para fazer valer a lei, as situações de agressão devem ser contadas à polícia. Uma mulher, às vezes, ela é uma vítima recorrente de violência doméstica dentro de casa, mas ela ainda não encontrou o tempo certo dela de sair de casa. E o tempo certo dela, talvez, seja fazer um acompanhamento psicológico. Seja o psicólogo conversar com ela, assistente social também, e isso o Centro de Referência oferece de graça, tá? E é importante a gente sempre dizer. Então, assim, quando ela faz um acompanhamento, ela acaba o quê? Se empoderando, a ponto de dizer, olha, isso não dá mais para mim, eu não quero mais isso. Então, aí vem o rompimento daquele ciclo de violência, né, que é como a gente chama. Mas é plenamente possível. Aliás, a gente que está na área, a gente sabe que isso acontece com muito mais frequência do que se imagina. O problema é que o número de vítimas, infelizmente, ele é muito maior do que o número de pessoas, de mulheres que, enfim, resolvem pôr um fim nessa questão.